Boa tarde, galera do BT, especialmente a você, meu aluno da 211, 212, 213 e 214. Vamos lá para mais um vídeo aula, na verdade mais para uma orientação a respeito da nossa terceira produção de texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então vamos lá, o nosso tema para essa terceira produção é sobre a adolescência e o exercício e o despertar para o exercício da cidadania. É isso aí, galera. É o seguinte, esse tema eu mandei por um material para vocês em PDF, né, no grupo do WhatsApp, na turma de vocês, só vocês darem uma olhada lá, tá tudo direitinho, né, o material explicativo. E também tem na plataforma do Cigeduc, por exemplo, na escola virtual, você pode também estar lá consultando. Inclusive, você pode até fazer a sua redação por lá, pela plataforma, né? Fica mais fácil de eu fazer a correção lá, tá? Só um lembrete. É o seguinte, então, sobre o material apostila que vocês têm de uma orientação, para abrir mais ou menos as ideias de vocês, né? Para clarear mais ou menos algumas coisas, né? Então vocês têm esse material, são 4 laudas, e que vem mostrando um pouco sobre o texto dissertativo, como você deve se posicionar, como você deve agir, como é que você precisa se organizar, né? Ele vai te dar algumas dicas de qual caminho você escolher, qual eixo que você vai falar, entendeu? E eu estou aqui apenas para repetir algumas coisas que estão lá, revisar algumas coisas que nós já vimos em sala de aula e dar uma ideia aí, né, um estalo de repente, você que está perdido nesse tema, tá? Para que você possa, a partir desse vídeo, você possa começar a escrever. Bom, esse vídeo vai ter 2 partes, ok? A primeira parte que vai ser essa, e aí eu vou dividir em outra parte, né, para não ficar muito extenso o vídeo, né, porque o YouTube, eu já gravei isso pela terceira vez, né, esse vídeo, mas o YouTube não recebe, né, não está recebendo. Eu creio que é por causa que deu mais de 30 minutos essa videoaula, né, essa orientação, então vou dividir em 15 minutos, tá bom? Então, se você tiver saco para me ouvir, para me escutar, para tá me vendo aqui, né, eu vou tá por aqui. Então, se você chegar até o final, graças a Deus, né? Você chegou ao final. Se não chegar até o final, um dia vai chegar, não sei quando, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o material, e o primeiro tópico do material falando sobre o tema. O tema, a adolescência e o despertar para o exercício da cidadania. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Pensar sobre o tema. Fazer uma pergunta: adolescência e cidadania? Como assim? Eu despertar para o exercício da cidadania só na adolescência? É na adolescência? Isso, exato. Aí você vai fazer essas perguntas. O que tem a ver adolescentes com cidadania? Não tem nada a ver. Ou tem a ver? O que você acha? Você acha que é papel do adolescente lutar por uma causa justa, lutar por uma sociedade igualitária, por uma sociedade justa? Será que é dever do adolescente lutar pelos seus deveres? É tarefa do adolescente mergulhar na política, de forma de buscar soluções para a comunidade, para a sociedade, para o Brasil, para o mundo? Será que é papel dos adolescentes ou não? Será que adolescente é só para para viver a vida dele, estudar, né? Jogar o seu Free Fire, né? Ser fera nisso, tá ali no Instagram, deixa eu ficar no meu Facebook aqui, deixa eu assistir o meu Xvideo, né? Isso? Tem um aluno do segundo ano que falou que não é Xvideo, é Xvideo, né? Xvideo, sei lá, uma coisa assim. Será que é isso? Papel de adolescente? Será que é cidadania, luta por uma sociedade melhor, para os adultos, para os grandes, e não para mim não, para você que é adolescente? Será que não tem nada a ver isso realmente? O que você pensa sobre isso? Qual é a tua? O que você
tem a dizer sobre isso, ou você não sabe, ou você não tem a dizer nada. Entendeu? Então, são essas reflexões que você vai fazer. Talvez algum aluno aí acha chato esse tema. Adolescência, despertar para você, não tinha um tema mais, tinha um tema melhor para o professor pedir para nós, não sei o que, esse tema é chato. Você que está achando chato esse tema é porque você está acomodado, né? Você deixa os adultos decidir por você, que é melhor, né? Não é isso? Mas pense bem, tá? Olha só, o tema é um tema motivador, é um tema que desperta realmente, né, a questão de discutir isso, de cidadania, tá bom? Mas vamos lá para a nossa apostila, para o nosso material. O primeiro tópico é o tema. Em primeiro lugar, observe que o tema desta edição do Jovem Senador, que eu peguei esse tema justamente do Jovem Senador, quem sabe a gente pode aproveitar, né, para o concurso. E o tema é a adolescência e o despertar para o exercício da cidadania. Perceba que o tema envolve dois conceitos chaves, o conceito de adolescência e o conceito de cidadania. Seu texto deve necessariamente buscar articular essas duas ideias de forma consistente e produtiva. Ou seja, gente, não é para fazer um texto dissertativo argumentativo falando sobre a adolescência. A adolescência é a fase mais bonita da vida, não sei o que e tal, né? Que, blá blá. Não é isso, tá bom? E nem é para fazer um texto também sobre cidadania, porque a cidadania é um direito digno de nós temos que lutar, não sei o quê. Entendeu? Não é para você falar só sobre cidadania ou só sobre adolescência. Não é o tema. São duas coisas. Adolescência e cidadania. O que você tem que fazer? Você tem que articular. Você tem que fazer uma interseção entre esses dois aspectos, conceitos chaves. Não vai pegar a sua redação, vai falar de adolescência. No primeiro parágrafo eu vou falar de adolescência. No segundo parágrafo eu vou falar de cidadania. E aí eu vou concluir não sei o quê. Faça isso. Não faça isso. Você não é doido para fazer isso, entendeu? Eu estou te falando aqui que não é para você fazer isso. Falar sobre adolescência, aí depois fala sobre cidadania, aí na conclusão você faz o amarramento. Não é isso. Desde o início você já tem que fazer a interseção entre a adolescência e cidadania, tá bom? É isso que a redação está te pedindo. Ela não quer saber para você falar sobre a adolescência ou cidadania. Não é isso. Evite esse erro. Fale das duas coisas, um entroncamento, um entrosamento, a conexão entre esses dois, ok? Não é para você falar só sobre a adolescência, ou falar só sobre cidadania, ou falar dos dois de forma separadamente. Não é isso. Entendeu? Está me entendendo? Pois é isso mesmo. Tá? Você vai falar o quanto os adolescentes, como pode a adolescência e a cidadania andar de mãos dadas juntos. Né? Você acredita nisso? Você acha realmente que isso é possível de acontecer, a adolescência? Ou é para deixar para os adultos? Ou esse despertar vai acontecer lá na criança? Ou não sei o quê? Né? Vocês sabem que os adolescentes hoje em dia não são levados muito a sério. Né? São adolescentes. Não sei o quê. Né? Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com uma sociedade, lutar por uma sociedade justa. Né? Tem gente que pensa assim, deixa o adolescente de lado, né? Mas será que o adolescente, você, estou falando com você, será que você que é adolescente, que tem entre 12 a 17 anos, será que você não pode andar de mão com a cidadania? Lutar por uma sociedade, né? Lutar por políticos melhores, lutar pelo fim da corrupção, lutar por, né? Enfim, entendeu? Por um mundo melhor. Não é isso? E aí? Você vai ficar de braços cruzados assim, esperando a solução vinda dos adultos? Ou você vai para a guerra, você vai para a luta, você vai mergulhar nesse todo esse processo de justiça, de fraternidade, igualdade, entendeu? Liberdade, enfim. Então é com você, adolescente. Então esse tema tem tudo a ver com você. Se você disser que não tem, cara, olha, vou te contar uma coisa, viu?
mas tem tudo a ver com você, tá bom? Então pense bem e comece a pesquisar sobre isso, né? Sobre a adolescência, sobre cidadania, o que tem a ver, onde a gente pode, né, fazer, colocar coisas, enfim. Então esse é o tema. Então evite privilegiar um dos pontos dessa relação. Evita privilegiar só a cidadania ou privilegiar a adolescência. Faça uma interseção, uma conexão, ok? Bom, e o seguinte, a tipologia, a segundo tópico é falar sobre a tipologia dissertativa argumentativa. Vocês sabem que a dissertação argumentativa é diferente de uma expositiva. Tem aluno aí que já fez redações, por exemplo, né? Não vou dizer quem, nem de que turma, né? Mas, em vez de fazer uma dissertação argumentativa, fez uma expositiva. Não é para expor nada, não é para fazer um texto de informação, só informando que os adolescentes não sei o quê. Não, você vai ter que argumentar. O que é argumentação? É você ter uma ideia principal, ter uma tese, que nós vamos falar dela daqui a pouco, ter uma tese, e a partir dele você vai, né, defender, você vai atacar aquilo para tentar convencer alguém, tá bom? Tentar convencer alguém. O texto dissertativo argumentativo é aquele que você procura convencer alguém de alguma coisa, entendeu? Então, se tu ler o teu texto, se tu perceber que tu não está defendendo uma ideia, que tu não está debatendo, que tu não está tentando convencer o teu leitor de que tua ideia está certa, né? De que tu é o cara, que tuas ideias estão certas, se não tiver, tá? Alguma coisa está errada, entendeu? Se você só está expondo, está errado. Você tem que argumentar, você tem que defender, você tem que tentar convencer alguém de alguma coisa, cara. Senão, e isso você vai começar desde onde? Lá da introdução. Por isso que nós vamos falar agora da tese. O texto dissertativo argumentativo tem que ter uma tese. Tese. O que é uma tese? O que é uma tese? Gente, como tem gente que não sabe o que é uma tese, né? Mas eu já falei o que é uma tese. Então a tese é uma ideia principal, é aquela tua ideia que vai nortear o teu texto. É aquela tua frase, aquela frase impactante que vai provocar uma certa polêmica, né? Daí você tem que problematizá-la. A tese ela tem que ser problemática. Mas professor, esse tema não é problemático, não sei o quê. Tu que pensa, meu irmão, que esse tema não é problemático? É claro que é problemático esse tema. Você vai problematizar esse tema, entendeu? Você que vai separar os lados opostos que concordam contigo e aquele que não concorda contigo, entendeu? E aí tu vai tentar convencer esses que não concordam contigo a aceitar a tua opinião, entendeu? É isso que é um texto dissertativo argumentativo. Então tu tem que ter uma tese, tem que ter uma ideia, tu tem que ter uma frase. Geralmente lá no texto está dizendo assim que a tese ela é composta, né, geralmente de um predicado, né? Vem os dois elementos, aí vem o predicado, uma afirmação ou uma negação, tá? Então a tese é isso, ela tem que ser uma afirmação ou uma negação, entendeu? Inclusive ele dá exemplo, ele diz assim, olha, dá um exemplo de possíveis teses sobre esse tema. É na adolescência que se desperta para o exercício da cidadania. Isso é uma tese. Ele está dizendo que é na adolescência que se desperta para o exercício da cidadania. Você pode concordar. De repente você é verdade, é na adolescência que isso acontece, aí porque não sei o que, De repente tem alguém que não. Tem alguém que vai dizer assim, é na adolescência que se desperta o exercício para a cidadania? Não, nada a ver isso. Tem gente que vai dizer que não, que é na infância. Outros vão dizer assim, não, que é na vida adulta, entendeu? É como se você falasse assim, a adolescência é a melhor fase da vida. Onde está o amor, a paixão, tu dorme até não querer mais, né? Tu não tá nem aí, tu estuda se tu quiseres, e não sei o que, entendeu? De repente alguém vai dizer que é a vida, que a adolescência é a melhor fase da vida. Mas tem gente que pode dizer que não, que é a infância, né? Que é a melhor fase da vida. Aí vem outro dizer, não é a adolescência, é o adulto, a vida adulta. Aí vem a terceira idade, que é a melhor fase da vida. Aí vem outro dizer assim, não, a melhor fase da vida é a vida após a morte. Olha só, tá vendo como isso gera polêmica? Uma frase tua, uma afirmação tua, alguém pode concordar ou discordar de você. Então isso que é uma tese. Tese é uma afirmação
ou uma negação. De repente você dizer, não é na adolescência que se desperta o exercício da cidadania. É uma tese. Aí tu vai tentar convencer as pessoas de que não é na adolescência. Aí você vai convencer, não é na adolescência. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Entendeu? Então, o teu texto dissertativo comentativo é como se você estivesse debatendo. Sabe quando você diz assim que o Palmeiras é o melhor time do mundo, por exemplo? Né? Quando você diz assim e você briga por isso, porque o Palmeiras é o melhor time do mundo, apesar de não ter, não tem mundial. E daí se não tem mundial? E alguém vai dizer assim, não tem mundial. E daí se não tem mundial? Entendeu? Mas você defendendo que é o melhor time, que é o melhor elenco e que é... Enfim, não vou nem falar aqui porque eu posso convencer alguém a virar palmeirense. Não é esse o objetivo aqui nesse texto, tá bom? Mas é isso, é como se você estivesse defendendo, né, brigando, mas aí você vai encontrar argumentos consistentes para debater isso aí. E é na introdução que tem que estar presente, né, a nossa tese, tá bom? O que é a introdução? A introdução, ela tem 2 objetivos, não é isso? Você contextualizar a temática, no caso a adolescência e o despertar para o exercício da cidadania, você vai fazer um amarrado, né? Aí depois você vai soltar a sua tese, que é a sua frase impactante, aquela que vai gerar assim, o quê? Não? Entendeu? Então é nesse sentido, tá bom? E depois você vai defender sobre essa frase que você falou lá em cima, concordando ou não que o adolescente e cidadania tem que andar juntos, já tem que, enfim, entendeu? Tem que estar igual aqui, ou não, que adolescente para ali, cidadania para cá, vida para lá, vida para cá. É você que vai delinear, escolher o que você quer falar no seu texto, tá bom? Entendido, galera? Então a primeira parte do nosso texto termina por aqui. Primeira parte, já eu já estou gravando a segunda parte, e aí eu já vou mandar para vocês também assistirem a segunda parte. Não assista a segunda parte sem assistir a primeira parte. Assista a primeira parte para assistir a segunda parte. Entenderam? Se não entendeu, se levanta daí, vai beber uma água, dá uma respirada, né? Dá uma bocejada, esticada, e aí volta para cá que eu estou querendo terminar isso hoje e passar isso para vocês hoje, tá bom? Um abraço. Já nós estamos de volta. Fique ligado aí, que a gente vai discutir mais sobre o tema e quem sabe nessa orientação você vai descobrir o que você vai falar no seu texto, ok? Um abraço, até mais. Falou?